Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que alegria reencontrar cada um de vocês depois dessa breve parada nossa em função do recesso das festividades de fim de ano, né? Estamos aqui retornando com muita alegria para encontrar cada um de vocês para estudarmos essa doutrina maravilhosa, essas obras extraordinárias, das obras consoladoras da doutrina dos Espíritos. Estamos estudando nesse grupo as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, chama-se o compêndio. Esse grupo de obras que traz informações tão importantes, tentando estimular os nossos espíritos, a vivência da reencarnação, que esse instrumental que Deus nos concede, né? Que é o meio que Ele nos consegue para atingir os fins, qual seja a felicidade de cada um de nós. Estamos estudando em especial a obra número 4, Obreiros da Vida Eterna. Lembrando que essas obras vieram à luz da humanidade pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, esse grande mensageiro, esse grande repórter do mundo espiritual. Vamos estudar hoje a Obreiros da Vida Eterna, é a obra número 4 dessa coleção. E vamos estudar hoje o capítulo 15, já próximo do fim do livro. E esse capítulo 15 denomina-se Aprendendo Sempre. Lembrando que no capítulo 14, que a gente estudou, traz informações muito importantes a respeito dos bastidores de um velório. Informações tão interessantes porque nós, normalmente, não temos esses conhecimentos e cometemos deslizes, mostra André Luiz, tão dramáticos que causam sérias perturbações ao espírito desencarnante, graves problemas, como, por exemplo, o destempero, o desequilíbrio da família, as reclamações, etc., causam ao desencarnado profundo desconforto, perturbações grandes, né? Mas não só eles, também as criaturas, nós que frequentamos esses velórios, se não vigiarmos em nossos comentários, etc., podemos também trazer desconforto, desequilíbrio, inclusive até invocar a presença de identidades infelizes para esse local. Veja quanta responsabilidade. E dentro da filosofia, da ideia de André Luiz, de trazer sempre conceitos, informações úteis em nossas vidas, para que possamos dar uma melhor aplicação às nossas reencarnações, e tentando também educar nossos espíritos para, quando formos a um velório, sermos úteis ao irmão que está desencarnando. Isso é muito importante, e especialmente a família. Lembremos que vindouramente seremos nós, então é importante aprendermos e passarmos esses conceitos adiante, né? Notadamente aos nossos familiares. E nesse capítulo 15, ele vai também trazer informações muito importantes e ricas a respeito do local do sepultamento, que também tem informações importantíssimas, preocupantes, e que também necessita de um proceder nosso, um olhar diferente. Por isso, essa obra traz tantas informações interessantes. Então, André Luiz começa assim, narrando o capítulo 15. 2 horas antes de organizar o cortejo fúnebre, ou seja, de sair o féretro da casa de Dimas, que era o desencarnante, estávamos a postos. Estávamos a postos aonde? Lembrando que nesta obra, André Luiz está em um grupo de socorro organizado e dirigido por Jerônimo, mas Luciana, que é enfermeira, e Padre Hipólito, com o propósito de socorrer 5 irmãos moribundos prestes a desencarnar, com méritos. E a missão deles é esta. Como André Luiz tem colocado nos capítulos pretéritos, de que a reencarnação é um processo que traz perturbações ao espírito desencarnante, mais ou menos dependendo do estágio do espírito, eles tomaram como ponto de apoio a Casa Transitória Fabiana de Cristo, que é dirigida pela irmã Zenóbia, e que fica próxima a regiões umbralinas, ou regiões abismais. E essa casa é utilizada como ponto de apoio pela equipe de Jerônimo, não é? Tanto de apoio deles, do trabalho deles de ir à terra e voltar e ter onde ficar o apoio, mas também será o ponto de apoio onde, por exemplo, já vimos que os 5 moribundos foram levados em desdobramento até lá para receber orientações a respeito do processo, etc., etc. Mas também essa fase de perturbação pós-mortem, que nós também estudamos,
Os 5, quando desencarnarem, serão levados para lá, porque é um local onde funciona como uma espécie de hospital, onde eles vão refazer-se do período desse período de perturbação, para depois de estarem equilibrados, em harmonia, se destinarem aos pontos definitivos de onde os conquistaram através de seus procederes. Mas esse ponto de apoio é importante para o refazimento do espírito depois de doenças graves, que levaram à morte, enfim, e chegam bastante debilitados no mundo espiritual. Então, a lei está dizendo que depois do repouso deles na casa Fabiano de Cristo, retornaram à casa de Dimas. Por quê? Porque Dimas desencarnara no final do dia anterior. E a equipe, depois de todo o trabalho feito, deixou o espírito de Dimas aos cuidados de sua mãezinha, já desencarnada em espírito, também de uma equipe de espíritos amigos, especialmente coordenada por Fabriciano, que Fabriciano faz parte, coordena um grupo de espíritos que trabalhavam com Dimas, que Dimas era um médium interessante, um médium muito comprometido, etc. E todos os médios que têm disciplina e fazem um trabalho importante, há uma equipe designada pela espiritualidade para acompanhar a sua missão, etc. Então, nesse intervalo em que a equipe voltou, a equipe de Jerônimo, lá à casa transitória, o espírito de Dimas ficou sob os cuidados da mãezinha e desse grupo, né? E André Luiz, então, sedento de informações e pegando apontamentos para escrever essa obra extraordinária, pede, então, permissão a Jerônimo, o coordenador dele, para retornar à casa de Dimas durante a noite, durante o velório, para poder descrever para nós esses bastidores, as informações importantíssimas que ele nos trouxe, trazendo toda uma motivação e incentivo ao aprendizado do comportamento dos familiares e de nós que presenciam um episódio como esse. Então, ele está dizendo, depois desse estudo, ele voltou também lá para a casa Fabiano de Cristo e retornou com o grupo. Então, a equipe de Jerônimo retornou no dia seguinte. Porque nós sabemos também, nós vamos ver isso, já vimos também, que há todo um trabalho de desligamento, não é simplesmente você desencarnou e está livre do corpo espiritual, não é. Há esse processo de desencarne que é uma coisa lenta, é o desate dos nós, do espírito, do corpo de carne. E esse corpo de carne nós sabemos que é, digamos, como Jesus nos dizia, é a nossa morada transitória, a nossa morada temporária até o desencarne. Então, esse processo de mudança de dimensão, saímos do mundo material para retornar ao mundo espiritual, esse processo é lento, esse desate de nós. Por isso, essa necessidade desse tempo para o reequilíbrio do espírito e, em seguida, ser levado para o repouso necessário para depois seguir em frente. Claro, a gente já viu, voltando a dizer, que esse processo de desencarne ou de encarne ele é mais difícil ou mais fácil, dependendo do estágio espiritual. Bom, então, trazendo no dia seguinte, voltou à casa de Dimas. E a residência de Dimas estava cheia de gente, de pessoas gradas, tinha pessoas que têm um certo crédito na coletividade, né? E, além disso, tinha uma quantidade bem substancial de entidades espirituais, nós sabemos, já vimos também nos obras de Luiz, que atraímos as criaturas que temos sintonia. Então, pode atrair aos sepultamentos ou para no velório, espíritos equilibrados e bons, dependendo do nosso estado espiritual, por sintonia, como também as entidades infelizes, nós sabemos disso. Então, ele diz que, além de muita gente que estava presente, tinha vários espíritos no local. Jerônimo, então, resoluto, penetrou a casa, com a equipe toda. Em seguida, viu o recém-desencarnado Dimas, que permanecia abatido, né? Sob a carícia da mãe, estava ele, portanto, deitado no colo da mãe, né? Que a mãe cuidou dele a noite inteira, e nós vimos como foi importante a presença da mãe junto com a equipe, porque ele teve vários dissabores à noite, perturbações da família desequilibrada, e outros, mas a presença da mãe dessa equipe, cuidando dele, foi importante para esse reequilíbrio. Então, reparei de André Luiz que o médium liberto, Dimas, tinha um corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. O que significa isso, meus irmãos queridos? Como eu falei, o desate dos nós. Quando o desencarne acontece, o perispírito se desloca do corpo de carne e começa o processo de desenlace dos nós, né? Então, na hora que esse desate dos nós vai acontecendo, esse perispírito foi cada vez mais liberto e vai se fortalecendo mais, e o corpo de carne vai perdendo cada vez mais consistência. Ou seja, por que a importância dessa ligação entre os dois? Porque na hora que acontece o corte do cordão prateado, que liga a mente do corpo de carne com a mente do corpo perispiritual, acabando, cessa-se a vida no corpo totalmente, e começa o processo de decomposição do espírito.
do corpo de carne, melhor dizendo, né? Então, André Luiz, bom, hoje ele está vendo que o corpo, o perispírito, é muito mais aperfeiçoado, porque já boa parte das energias que era preciso ser retirada do corpo perispírito, do corpo de carne, já foram transferidas, digamos assim, para o perispírito dele. O perispírito estava muito mais tranquilo. Tive a nítida impressão, disse ele, de que através do cordão fluídico prateado, de cérebro do morto ao cérebro do vivo, o desencarnante absorvia os princípios vitais restantes do corpo fluídico. Significa restantes. É aquela história que eu falei da questão do desdate dos nós, que essas energias vitais vão sendo absorvidas gradativamente pelo perispírito, certo? Então, restantes por isso. Quanto mais os desatos acontecem, essa transferência de energias vitais vão passando para o corpo perispiritual, né? Nosso dirigente, ou seja, Jerônimo contemplou e achou que estava interessante, e pediu, então, a senhora, a genitora de Dimas, informações, que ela disse, olha, de satisfeita, graças a Jesus, disse ela, melhorou sensivelmente. O que significa melhorou sensivelmente? Ou seja, mesmo com as perturbações do desequilíbrio da família, do desconsolo, do chororô, da gritaria, que perturba profundamente o espírito, e mesmo das conversas infelizes que ocorreram durante o velório, a interferência da mãezinha e do grupo foi importante para retranquilizar, digamos assim, acalmar Dimas, né? É visível, disse, o resultado de nossa influência, da influência quem? Da mãezinha e desse grupo que eu falei, especialmente de Fabriciano e da equipe dele. É visível a nossa influência, disse ela, a nossa influência restauradora, e creio que bastará pelo desligamento do lado, ou seja, o corte do cordão prateado, disse ela, para que ele retome a consciência de si mesmo. Significa retomar a consciência de si mesmo. Esta fase de perturbação do desencarne só cessa com o corte, em princípio, do cordão prateado. Porque enquanto ele está nessa fase, essa perturbação, ele fica dormindo, e ele não tem muita consciência do que acontece, não obstante as perturbações chegarem. Mas ele não tem muita consciência disso, né? É isso que ele está colocando. Jerônimo examinou, então, e auscultou, como cliente experimentado, o corpo de carne e também o espírito de Dimas, e disse, em seguida, cortou o liame final, ou seja, o cordão prateado. Verificamos, então, que Dimas, desencarnado, fazia agora um esforço muito grande do convalescente, daquele doente que estava dormindo, a despertar. Estremunhado significa sonolento, fim do longo sono, que passou um longo período de sono absolutamente necessário para o restabelecimento das energias, com assistência da mãezinha e do grupo espiritual, que eu me reportei há pouco tempo, com Fabriciano e etc. Né? Somente então notei, disse André Luiz, que o organismo perispiritual recebia. Ele notou antes do corte do cordão prateado. O perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado, ou seja, do corpo de carne. E o corpo de carne, por sua vez, absorvia também algo de energia do perispírito, disse ele. Para quê? Para que evitasse precocemente a putrefação do corpo, a decomposição do corpo. Porque o processo não tinha ainda sido completamente completado. Por isso que é importante, então, esse elo, ou seja, o perispírito estava recebendo as energias vitais, mas também passava energias para aquele corpo de carne, porque se houvesse o desligamento, certamente a decomposição seria iniciada. O apêndice prateado do cordão, portanto, aquela artéria fluídica, disse ele, sustentando o fluxo e refluxo. Significa essa artéria fluídica, a artéria para onde flui as energias vitais do corpo de carne para o corpo perispiritual e também vice-versa, para evitar exatamente para completar essa readaptação, essa mudança, essa transferência, volto a dizer, o desate de todos os nós que prende o perispírito ao corpo de carne, essa mudança. Então, é importante que essa troca de energia acontecesse. Retirada a via do intercâmbio, ou seja, o cadáver mostrou sinais. Cortado o cordão prateado, disse ele, de imediato o corpo começou a decomposição, porque cessou a vida, acabou, cessou a vida, né? A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Os germes microscópicos entravam como exércitos vorazes, libertando gases ocultos e que aceleravam a putrefação dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos, a fisionomia de Dimas, do defunto, achavam-se alterados momentaneamente. Degenerou-se, ou seja, porque o processo de decomposição começou, alterou-se, inchou-se e tal. Né?
também a estrutura dos membros, braços, mãos, etc. Começou tudo a ficar, a decomposição começou. E aí eu lembrei demais, porque André Luiz não tece, a didática de André Luiz é muito sofisticada, muito interessante. Porque André Luiz não tece muitos detalhes a respeito da desencarnação, porque ele já fez isso no livro dos Mensageiros, no capítulo 50. Então, quem tiver interesse, relembre, nós estudamos aqui. O capítulo 50 do Mensageiro fala da desencarnação de Fernando, onde tece detalhes, minudencia. Se ele minudenciou lá, não há necessidade de aqui também traçar detalhes. Ele fala isso muito bem lá. Os órgãos autônomos, por outro lado, perder as feições características de André Luiz, já tumefactos, inchados e imóveis, braços, pernas, etc, etc. Começou o processo de inchação, que o processo de decomposição está se acelerando. Em compensação, disse ele, Dimas livre, Dimas espírito, despertava, acordando daquele sono da perturbação, ajudado pela mãe. Amparado pela mãezinha, ele abriu os olhos, fixou-os em derredor, olhou tudo no impulso de criança alarmada e chamou a esposa. Ou seja, de repente, ele acordou como você se acorda assustado com a situação, sem saber o que está acontecendo. Não conhecia nem que estava ali. E os espíritos, lembra que ele era médio, né? Tinha compreensão, mas a primeira reação que ele teve, já que ele estava na casa dele, e viu aquele cenário que ele não estava entendendo, acordando de um sonho, do sono, foi chamar a esposa. Mas, esposa, o que é que está acontecendo? É que eu dormi em excesso e alcançaram a melhora muito substancial. É verdade, ele acordou se achando melhor do que quando desencarnou, essa situação era muito difícil, acordou melhorado, de pronto ele não estava entendendo nada, chamou a esposa, escuta, essa carta está cheia por quê? O que é que estava acontecendo, né, a respeito? Esse despertar mesmo para o espírito espírita não é uma coisa muito singela, tá claro, né? A mãezinha, porém, que estava ao lado, ele estava no colo da mãe, afagando brandamente, acariciando, acalmou, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta para a qual você se comunicava com o plano da carne, somático, cerrou-se, fechou-se, com seus olhos fixos. Estava dizendo a ele em todas as letras, você desencarnou, meu filho. Né? Tenha serenidade, disse ela, confiança, porque a existência do corpo físico terminou. E aí é que eu estou dizendo, o choque acontece, mesmo ele tendo essas compreensões. Imagina quem não é espírita, que não tem a noção de que o espírito é eterno, não é? Porque a realidade, ele estava acordando com força de um sono, isso trouxe a ele esse choque, né? Que é natural, digamos assim. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão daquela situação de angústia, vindo na casa cheia, vindo de espírito, e fitou-a a quem? Com amarguroso espanto, identificando pela voz a mãezinha, que ele estava no colo da mãe. Identificou pela voz, a voz doce, que jamais se esquece, a voz da mãe, né? Jamais se esquece a voz, o timbre da voz da mãe, inesquecível, né? Um tanto vagamente, mas ele identificou vagamente, não. Aí a mãezinha disse, então, não me reconhece, filho? Aí caiu a ficha. Baixou a pergunta carinhosa pronunciada com inflexão pela ineguice da mãe, né? Aquele abraçar-se a velhinha gritando com júbilo, com alegria imensa. Mãe, minha mãe, será possível? Imagine, gente, a alegria de alguém numa circunstância como essa. De dor profunda, porque até o desencarne ele teve graves sofrimentos próximo à morte, passou vários dias acamado, sofrimentos imensos. Onde você está fragilizado pela própria doença e fragilizado pela situação, não é? E aí encontra, quando acorda, nos braços da mãe. É um júbilo imenso, né? Imenso. A anciã deteve terminando nos braços e falou, meu filho, escute, refreia as emoções, porque ela é prejudicial nesse momento. Você ainda está muito frágil, você ainda está nessa fase, muita fragilidade, porque depois de um desencarne complexo como ele teve, o corpo está muito debilitado, o corpo perispiritual que reflete o corpo de espírito, corpo de carne, né? Esse refazimento vai acontecer, mas naquele momento está muita fragilidade. Então, olha, é muito prejudicial essa emoção. Refreie, tenha calma. Sustenta equilíbrio, meu filho, diante do fato consumado. Ou seja, você está desencarnado, isso é fato. Então, compreenda a situação, se acalme, se tranquilize. Estamos todos aqui para lhe ajudar, em nome de Deus, certo? Estamos aqui agora junto a ela. Você agora passou aquela fase de dor e da doença imensa, da angústia, etc. Ele teve uma vida muito difícil economicamente, ele teve uma vida muito difícil. Não, isso ficou para trás, disse ela. Se acalme, se equilibre, você está desencarnado. E agora, estamos numa vida mais feliz. Aquela vida de dor e de angústia passou. Pense só na frente, não esqueça as angústias, as dores do passado, disse ela, né? Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Não, meu filho, não.
Os que ficaram continuam a vida deles e Deus assiste a todos. Tudo será remediado, não precisa se preocupar com a situação, como é que vai a esposa, como é que vai ficar os filhos. Não se preocupe. Como convém no momento oportuno. Não precisa se preocupar com isso. Deus assiste a todos. Acima de qualquer pensamento de dor, sofrimento, de angústia dessa natureza, que o incline à prisão do domicílio que acabou de deixar, a carne, a casa, faça valer a confiança sincera em Deus. Você, espírita, tem compreensão para tal. Confie em Deus, que Ele assiste a todos. Mas, ó, minha mãe, e a esposa e os filhos, disse ele. A sábia mãezinha diz com palavras consolando. Os laços terrenos entre você e eles acabou. O elo que eu estou falando, material, acabou. Acabou. Foram interrompidos. Eu achei ótimo essa parte. Restitua-os, esposa e filhos, a Deus. Porque todos nós, afinal de contas, descendemos do mesmo tronco ancestral. Somos todos filhos do mesmo Pai, dizia Jesus. Pai nosso que está no céu, de Jesus, não é? Então, restitua. Todos nós fazemos parte da grande família de Deus. Nada mais são eles que irmãos, filhos de Deus. E que momentaneamente tiveram a função de filhos ou esposa, mas todos fazem parte dessa. Então, restitua a Deus, que Deus que é Pai vai cuidar deles. Certo que o Pai eterno da vida, a quem todos pertencemos, diz a mãe deles, são todos filhos dele, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Esse elo que se parte agora é da materialidade com a espiritualidade. Mas os elos de ligação de amor continuam. Isso, não se preocupe com o amanhã deles. Deus dará as possibilidades, como está lá, quando fala do Evangelho, que fala das árvores dos céus, aquela parte poética do Evangelho, que Deus não se preocupar com o dia de amanhã, porque se Deus alimenta os pássaros e pega o linho que está no campo, e que nem os mais nobres conseguem se vestir como ele no campo, e que vão ser levados à queima, imagina o que Deus fará para os seus filhos, quer dizer isso, né? Contemplou-a, então, a mãezinha, através de espesso véu de pranto, porque não é fácil você ter um choque de realidade. E tudo aquilo que ele amou, que conviveu, que tinha preocupação, estava ali, e a partir dali não tinha como retornar. Mas também jubiloso pela nova situação, né? E antes que anunciasse qualquer interrogação nova, a mãezinha interrompeu, apresentou a ele. Olha, está vendo esse irmão que está aqui, Jerônimo? Que acompanha a cena, comovido, ou seja, comovido Jerônimo, o dirigente, com toda aquela cena de amor, da mãezinha acolhendo o filho, né? Aí disse, olha, eis aqui Jerônimo, eis aqui o amigo que desligou das cadeias transitórias. Eis aqui o enviado de Deus, o emissário de Deus, que assiste a todos, que enviou ele e sua equipe para assisti-lo nesse momento. Então, não estou só eu, mas está também essa equipe toda, enviado de Deus. Então, você dê graças a Deus por ter esse mérito, meu filho, por ter aqui assistência, ser emissário de Deus. Em breve, disse ela, partirá você, em companhia dele, de Jerônimo, buscando socorro eficiente. Que socorro é esse? Lembremos que ele, em função da doença, etc., no muito debilitado, o espírito está muito debilitado, necessitando do repouso e de reequilíbrio da fase de perturbação, depois da desencarnação. Você precisaria restaurar seu equilíbrio, suas energias, fortalecer-se, para depois seguir um rumo. Seguir um rumo, né? E a gente tem visto em outros compêndios religiosos, quem lê o Nosso Lar sabe que a perturbação acontece. E depois de albergado, André Luiz depois de passar 8 anos no umbral, porque não tinha os méritos que tem o nosso amigo aqui, né? Mas foi albergado e estava extremamente desequilibrado, precisando de harmonia e cansado, necessitando de repouso. Muito bem. Embora atordoado, diz André Luiz, ele estava atordoado, e é natural, né? O filho esboçou silencioso gesto de contrariedade. Por que contrariedade? Porque a mãezinha disse que ele ia ser acompanhado, ia ser levado pela equipe de Jerônimo. Porque eu entendo também. Mas você desencarna. A mãe está desencarnada há tanto tempo, está ali ao lado dele. Ele queria ficar com a mãe, naturalmente. E ela disse, não, você vai ser encaminhado por Jerônimo, porque ele vai levar você o momento, o local adequado para o seu refazimento. Ante a expectativa da separação, ele ficou um tanto quanto contrariado. Mas a mãezinha, de pronto, disse, olha, meu filho, você precisa entender que eu estou aqui, estou até aqui, porque você, meu filho, me chamou, recorrendo à mãe divina. Isso é importante, essa observação, porque, veja só, a equipe encarregada e especializada para assistência ao desencarnado era a equipe capitaneada ou dirigida por Jerônimo.
certo? A mãezinha estava ali porque ele fez uma prece pungente na hora do desencarne. A Maria, Mãe Santíssima, pedindo a Maria que enviasse a mãezinha naquele momento de dor, porque Maria, Mãe Santíssima, foi importantíssimo quando Jesus desencarnou no Gólgota, e ele gostaria muito de ter o colo de mãe, de ter o carinho de mãe naquele momento. Olha, eu vim porque fora deferido o seu pedido através da solicitação feita a Maria, Mãe Santíssima, né? Contudo, disse ela com muita humildade, eu não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso nos meus trabalhos. Se ela quer dizer que onde ela trabalhava, o local onde ela se encontrava nos trabalhos, ele não estava em condições desequilibradas como estava de participar do trabalho. Não, não posso. Por enquanto. O irmão Jerônimo, disse ela, que está aqui, que vem em nome de Deus, é orientador dedicado, especializado, né? E conduzirá você o serviço de restauração. Restaurado, reequilibrado, aí depois é outra história, disse ela. Tenha confiança, meu filho. Irei vê-lo quantas vezes for possível. Ou seja, você não vai estar lá no hospital, você não vai estar na casa lá, abandonado, não. Você vai estar com a equipe dos emissários de Deus, sendo tratado, assistido, e eu estarei lá. Quando possível for, vou lá lhe visitar, lhe dar todo o carinho. Nem se preocupe. Até que, olha que informação importante, possamos reunir no outro lado venturoso. Ou seja, quando você estiver equilibrado, você irá, equilibrado, morar comigo onde eu estou, se possível for, né? Sem lágrimas de separação, sem angústia, disse ela. Tudo ficou para trás. Sem lágrimas, sem dor, você vai se recuperar e restaurar? Sim, nesse momento. E sem sombra da morte, porque a morte não existe e você sabe disso. Isso tudo ficou para trás, disse ela. Restaurado, aí sim você vai ficar comigo. Mas por enquanto não é possível. Precisa passar essa fase de restauração. Quando a gente está doente, fica no hospital, doença grave, era o caso dele. Ele estava profundamente debilitado. Se restaurar, você vai ficar num período de adaptação. Quando você estiver alta, equilibrado, aí você vai ficar comigo, disse ela, né? Em seguida, diz André Luiz, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar. E mãe, aquele carinho, aquele aconselhamento que toca a alma, né? E sua profunda emoção, imagino que a frase, as informações, foi profundamente tocante e que ele ficou profundamente emocionado. Sua profunda emoção, vi André Luiz, disse ele se desvencilhar, soltar os braços da mãe, cambaleando, porque ele estava frágil depois desse processo de desencarne, é normal, para Jerônimo. Foi até onde Jerônimo estava, osculando-lhe, beijando respeitosamente as mãos. Isso é um sinônimo de gratidão, de reconhecimento de que aquele benfeitor estava ali em nome de Deus para socorrer-lhe. E ele entendeu das palavras e dos conselhos da mãe e foi até ele, beijou-lhe a mão de forma muito respeitosa, que é um sinal de respeito que se tem diante das pessoas do nível como ele, né? É um sinal de respeito. O beijo na mão é um sinal de respeito, né? O assistente Jerônimo agradeceu carinhoso pelo reconhecimento de amor de Dimas, né? E de olhos marejados, ele ficou emocionado com a cena, né? Explicou: meu amigo, não efetuamos nada aqui, senão o dever. Ou seja, não é mérito nenhum nosso. Nós somos apenas instrumentos de Jesus, instrumento da espiritualidade. Eu estou aqui só cumprindo a determinação dele, de Jesus, né? Então, não tenho mérito algum. Certamente é um grande gesto de humildade, certamente, de Jerônimo, né? Guarda o seu agradecimento a Jesus, a quem eu estou cumprindo a ordem dele para vir assistir. Humildade. O benfeitor, disse ele. O trabalhador recém-liberto, ou seja, nosso amigo desencarnado, né? Trazia um olhar nevoado de pranto, emocionado, né? Entre alegria e dor. Por que alegria? Alegria com a certeza de que estava sendo assistido pelos enviados de Deus. A mãezinha estava ali, e aquele benfeitor que desligará seu corpo e vai conduzi-lo ao repouso. Mas ao mesmo tempo de dor, porque a saudade de uma sorte, você vai cortar ali um liame com a materialidade, esposa, filhos, esse misto de saudade e esperança estava, né? Essa dualidade do sentimento estava passando no coração do nosso amigo naquele momento, né? De Dimas, né? A derrotada da mãe parou mais uma vez, animando-o. Dimas, meu filho, congregam-se aqui diversos amigos seus. Olha que informação consoladora, animadora para o espírito que está desencarnando. Saber que algumas pessoas que o amam estavam ali, velando por ele, cuidando dele, né? Em manifestação inicial de regozijo pela sua volta. Estavam aqui felizes pelo seu retorno à parte espiritual. Isso é uma notícia muito agradável que está numa situação como essa. A sensação de estar voltando para casa e ser recebido por um grupo de amigos muito queridos. É uma coisa muito importante. Então, ela trouxe a notícia animadora, mas também ele disse, olha, disse ela, entretanto, a sua posição agora de
de fragilizado, emocional, é de convalescente, de doente, cheio de cicatrizes que exige cuidado. Ou seja, esses irmãos não podem vir até agora abraçar você, etc., porque causaria uma profunda emoção. E a emoção, nesse momento, é o que você menos precisa. Mas eu estou lhe dando a notícia para ficar tranquilo, que essa comitiva de recepcioná-lo, jubilosos e felizes, né? Mas o momento agora não é de recepcionar. Olha que prudência importante. Trouxe o alento ao espírito do filho, mas ao mesmo tempo, olha, não é a hora agora de recebê-los. Fale pouco, meu filho, porque é desgaste. Você está tão frágilzinho. É bom você falar pouco, mas ore muito, porque a oração é a nossa conexão com o Criador. Você cria a conexão na oração, tendo a conexão, você começa a receber as energias provenientes de lá, e isso facilitará e muito a sua melhora. Enviar os céus, enviar a oração, você recebe de volta todas as bênçãos decorrentes desse ato. Mas fale pouco para evitar de se desgastar. Não se aflija, não tenha medo, nem se lastime, porque todo medo, toda angústia, né? Toda insegurança, né? Que possa ter, causa sérios prejuízos por uma razão muito simples, singela. Porque a insegurança, o sentimento infeliz, se cria desequilíbrio. E criando desequilíbrio, ao contrário da oração, que cria conexão com o alto, pela sintonia, o desequilíbrio, o medo, a lastimação, o reclamo, você desce a sua faixa vibratória, e descendo a sua faixa vibratória, você vai ter conexão com as entidades infelizes que podem perturbá-lo. Então, a forma de você conseguir continuar a receber as preces de sua mãe, dos seus amigos, etc., é a oração. Você desobstrui todos os canais, possibilitando que esse bem chegue até você. Então, não se aflija, não tenha medo, não se lastime, porque isso tudo é fator de perturbação que pode dificultar sobremaneira o seu tratamento. Por hoje, disse ela, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que o nosso auxílio, olha a informação bacana, não seja mal interpretado pela visão deficiente que você lhe atrás. Ou seja, não obstrua os canais, deixe o bem chegar, que nós estamos encaminhando até você. Isso quer dizer, acompanharemos o despojo, ou seja, o sepultamento do seu corpo de carne morto, até o da morada do corpo de carne, ou seja, até o cemitério, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dele em breve. Que grande viagem? Deslocamento do espírito dele na companhia de Jerônimo até o campo até a casa transitoria Fabiana de Cristo, e depois que ele se equilibrar, seguir em definitivo para a morada que ele conquistou pelo seu mérito, né? É sustentado pelos amigos, disse ela, a caminho do restabelecimento, do hospital, da casa da Fabiana de Cristo. Não tema nada, disse ela, a mãezinha. A importância desse conselho vindo da mãe tem outra conotação, meus irmãos. É outra história. Não tenha medo de nada, meu filho, porque você se preparou, você tem méritos. Você foi recebendo nossa cooperação porque você semeou bem. Os longos anos de atividade espiritista com o médium. Você já plantou uma boa semente, agora é colher. Mas a colheita pode ser dificultada por desequilíbrios. Quer dizer, não se aflija, não tenha medo de nada, que você vai colher o que plantou. Essas informações, eu vou dizer, vindo da mãe, tem um efeito muito importante, né? Não dê guarida ao medo. Não dê guarida ao medo, né? Porque o medo dá insegurança, né? Que sempre estabelece perigosas vibrações de queda. Olha só o que está dizendo. Mesmo você tendo algum mérito, mas se o seu coração é cheio de medo, cheio de angústias, cheio de dúvidas, de insegurança, isso pode baixar sua faixa vibratória e você ser acessado pelas entidades infelizes que desejam fazer o mal, né? E eu lembrei demais, assim, a eles que são propícios a vibrações de queda em transições, que é a perturbação do espírito nessa fase dos encarnos, logo. Como é que você se encontra? Você está muito frágil, se você der margem a medo, a insegurança, a pensamento, o lastro, etc., você cria toda uma negatividade, você baixa o padrão vibratório. E eu lembrei demais do extraordinário livro Voltei, que eu acredito que boa parte de vocês já leram, se não, por favor, leiam, é uma obra, no meu entender, obrigatória, absolutamente necessária a todo espírito ler, que conta a história de Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele narra o seu desencarne com informações preciosíssimas. Ele fala que quando desencarnado, depois da fase inicial de perturbação, fora levado ao mundo espiritual, capitaneado por Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, essa grande alma. Ele, um cortejo de espíritos encarnados. E quando estavam passando no portal que saía do umbral para os mundos mais felizes, um dos irmãos
que estava desencarnado com ele, caiu na sua faixa vibratória, e foi um sofrimento, porque ele quase não consegue passar o portal. Porque a perturbação das entidades infelizes que estavam lá nesse portal, que não desejavam a passagem, criou sérios transtornos. Por isso que o aconselhamento da mãezinha é muito rico, dizendo, olha, não tenha medo, não pense em negatividade. Então, esse livro traz essa informação com muita beleza e eu recomendo demais a leitura dele. Né? Em seguida, disse ela, a mãezinha, conduzindo a câmara mortuária. Ou seja, levou o espírito de Dimas até onde estava o féretro, onde estava o corpo de carne dele, onde jazia ali imóvel, né? Prestes a partir, acrescentou a anciã, a mãezinha dele, sob o olhar de aprovação de Jerônimo, pela atitude da mãe de dirigir. Venha, meu filho, ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos, ou seja, da residência temporária que Deus lhe concedeu para você conseguir desenvolver bem a sua missão, né? Venha contemplar, contemple o óleo com gratidão e respeito, porque essa máquina sublime foi exatamente o responsável pelo trabalho que você desenvolveu. Sem o corpo, você não teria condições dele. Né? Então, é muito importante você ter gratidão para com essa máquina, que tanto lhe foi útil. Né? Que nós sabemos que tratando mal a máquina do corpo, não zelando pelo corpo de carne, a gente pode precocemente botar a parte espiritual, até no suicídio indireto, como a André Luiz fala muito bem. Foi seu melhor amigo, disse ela, o corpo, companheiro de longa batalha redentora, ou seja, foi instrumental para a qual você passou pela essa fase, essa reencarnação vitoriosa de redenção, de transformação, de renovação espiritual. E como a viúva, uma informação interessante, ele estava lá no caixão vendo o espírito. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, reclamando, uma atitude absolutamente lamentável, perturbando o espírito do morto. Vejam bem, meus irmãos, a esposa de um médium que tantas vezes presenciou ele conversando com os espíritos encarnados, tem absoluta consciência de que o espírito é imortal. Ouvi os relatos, a assistência de Dimas tantas vezes, os filhos da mesma forma, estavam lá lamentando, chorando, gritando, esperneando que o marido desencarnou, perturbando sobremaneira o espírito do esposo. Isso é um desserviço. Porque ela deveria, se tivesse consciência, a família deveria estar... Qual é então o papel de uma situação como essa, de uma família espírita, consciente da imortalidade da alma, que não existe um adeus e só um até logo? É agradecer nesse momento a Deus que ele está terminando a sua missão e tenha cumprido com êxito. Deus, agradeço demais esse momento. É assim que as famílias espíritas devem se comportar no velório. Não reclamando, chorando, descabelando, que só perturba. É um desserviço, é um fator de desequilíbrio. Nós vimos isso das entidades, desse serviço para o desencarnado. Né? Então, a mãezinha desses, olha, a mãezinha dele dizendo, deploro os sentimentos negativos a que se recolhe seus entes amados. Mãe, esposo, filho, mãe, filho, etc, etc. Despercebidos da realidade do espírito, que ela sabe que o conhecimento. Então, é deplorável aquele comportamento. André Luiz está nos descrevendo isso para que a gente eduque nossos espíritos e não cometa os mesmos erros. Não vamos perturbar os entes amados nossos desencarnando. Isso é um desserviço. Não se detenha, Dima, disse ela, não se detenha nas lágrimas que derramam, absorvidas em devastadora incompreensão. Não, André, o que é que a mãezinha está dizendo? Olha, se vacine contra isso, abstraia. Não entre nessa corrente de negatividade que vai lhe perturbar muito. Este pranto, disse ela, essas reclamações angustiosas, reclamando de Deus, esperneando, não traduz a verdade dos fatos, que você sabe que você era médico, e você está comprovando agora. Né? Não é possível isso, você como médico, não pode entrar nessa história, porque você vai desequilibrar, vai ser prejudicial você. Você sabe agora mais do que nunca, disse ela, você era médico, conversava com os espíritos, sabia. E agora está comprovando isso que eu estou dizendo. Estamos aqui, eu, sua mãe, Jerônimo aqui, todinho ali assistindo aqui, porque a morte não existe, você sabe disso. Nunca houve, meu filho, adeus para sempre, nunca, na sinfonia do morredor da vida. Abstenha-se de ser, desligue-se de responder, por enquanto, as arguições de sua mulher e dos seus filhos que dirigem ao cadáver. Ah, mas é que pode, que isso vai lhe fazer muito mal. Está dizendo isso. Quando você estiver refeito, reequilibrado, quando você passar pela fase de recomposição, voltará a auxiliá-los. Agora não, porque ninguém pode dar o que não tem. Você está em desequilíbrio, você está fragilizado.
nessa fase de perturbação. Como é que você pode estar ao lado dele? Não, você vai se perturbar e vai perturbá-los também. Ninguém pode dar o que não tem. Você só pode equilibrar, auxiliar eles quando você estiver equilibrado. Aí sim, depois de você ser auxiliado, se equilibrar, aí sim você pode voltar a ajudá-los. É que ela está dizendo isso. Consagrando-lhe, sim, a inestimável amor, ela está dizendo. Mas agora não. Dimas procurou conter-se. Ante a perturbação geral dos encarnados, esposa, filha, etc., do ambiente doméstico, e vacilante, porque estava frágil, debruçou-se no ataúde, no caixão. Olha que cena impressionante. Vertendo grossas lágrimas pelas informações da mãe, da assistência que ela recebendo, de emoção, e ao mesmo tempo daquele rompimento, daquele drama da família, né? Mas ficou lá, tranquilo, chorando. Via-se o seu inaudito esforço, a luta, para manter a serenidade diante daquela confusão toda da família, né? E ao lado dele, no mesmo caixão, estava a esposa reclamando, proferia frases de intensa amargura, porque ele me deixou, porque Deus fez isso. Imagina. O espírito do lado e ela do outro, ele fazendo isso, e a mãezinha, meu filho, não entra nessa onda, não. Não faça isso, que você vai se perturbar. Todavia, a obediência às recomendações maternas. Diante da tristeza, ele se conteve. Entendimento ao mesmo tempo. Triste por causa daquela situação, entendimento das possibilidades vindouras que a mãe estava dizendo. Notei que Dimas sentia essa dificuldade para concatenar raciocínios e tentava articular uma prece para se equilibrar, né? Entretanto, a perturbação era tanto que ele não conseguia fazer a prece em voz alta. E então Jerônimo, o benfeitor que estava do lado, entendendo, captando a mensagem dele, foi direto a um encarnado que estava no velório, mais sensível, tocou-lhe a fronte com a destra, com a mão direita luminosa do Jerônimo, né? Esse companheiro, que compreende imediatamente uma certa mediunidade, né? E disse aos presentes que estava sendo inspirado naquele momento e pediu permissão, levantou-se e pediu permissão. Pediu permissão para fazer uma prece, uma súplica naquele momento, e que todos acompanharam. Veja que providência importante da espiritualidade. Maravilhoso, né? Sob a influência do orientador espiritual, ou seja, de Jerônimo, que primeiro o inspirou para fazer a prece, porque Dimas estava necessitado, e aquele ambiente também de desencarnar de perturbação, né? Então, Jerônimo inspirou aquele camarada, aquele companheiro, que orou sentidamente, ou seja, ele utilizou as palavras que estavam sendo intuídas por Jerônimo, que tanto ajudaria imensamente ao desencarnado, quanto também aos encarnados, estava ali a família. Então, eu verifiquei que Dimas experimentou imensa consolação pelo conteúdo da prece, que foi soprada, foi intuída por Jerônimo, graças a este amigo de Jerônimo. Jerônimo deu essa providência, notando a deficiência dele. Providência de Deus, destinado pelo homem. Logo após essas questões todas, ante as exclamações dolorosas da família, o ataúde foi fechado. Fechar o caixão, e essa é a hora mais onde a gritaria é grande, a gente que foi velório sabe disso, especialmente as famílias que não têm a compreensão da imortalidade da alma, né? Foi fechado e iniciou-se o préstio, que significa o cortejo silencioso, ou seja, o deslocamento do corpo do caixão até o cemitério. Seguimos no fim do cortejo, os espíritos no final do grupo de encarnados, um caixão e eles lá atrás. Seguimos em um superior a 20 entidades, ou seja, desencarnado tinha mais de 20 entidades, inclusive o espírito de Dimas, naturalmente, abraçado a genitora, que estava ali apoiando ele, abraçado com a mãezinha. Dimas em passos incertos, porque estava muito frágil e vagaroso, ouvia os aconselhamentos da mãe, discreta exortação e sábios conselhos, meu filho, isso aqui, meu filho, e tal. E, volto a dizer, todo esse aconselhamento vindo de qualquer pessoa é uma coisa, vindo da mãe tem outra conotação, né? Entre os muitos afeiçoados, no ciclo carnal, os encarnados, né? Reinava um profundo constrangimento, reclamação, chororô. Mas diante de nós, os encarnados, era tudo tranquilo, a mãezinha, Jerônimo, tudo organizando tudo, acudindo o nosso irmão desencarnado. Prosseguimos com as melhores notas de calma entre os desencarnados. Quando nos acercamos dos Campos Santos, que era o cemitério, estranha surpresa me veio de súbito. Ele teve um susto quando ele chegou, naquele ambiente. Nenhum dos meus companheiros, ou seja, Jerônimo, nem Padre Hipólito, nem Luciano, e muito menos a mãezinha de Dimas, todos tranquilos. Mas André Luiz, que nunca tinha participado dessa reunião, teve um susto imenso com quem encontrou ali aquela recepção terrível. Ficou desassossegado, angustiado, com emoção, o quadro que via era dantesco. Mas como pode sofrer? Mas não por sofrer o espanto, ficou tão espantado.
O coração ficou sobressaltado, porque as grades do cemitério necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, desencarnados, em gritaria ensurdecedora, espíritos infelizes que estavam ali no cemitério, esperando chegar mais um desencarnado para perturbá-lo. Olha que coisa impressionante. Para perturbá-lo. Não só para perturbá-lo diretamente, que isso acontece a entidades vagabundas infelizes que buscam perturbar os outros, se divertem com isso, mas também sugar as energias vitais do corpo do desencarnado. Eram vampiros. Vocês imaginem, meus irmãos queridos, que situação dramática. Vocês imaginem os espíritos que não tinham a proteção que tinha nosso amigo Limas. Chega lá desguarnecido. Chega, que normalmente o espírito acompanha o sepultamento. Quando chega lá, vê aquela quantidade de gente ensurdecedora, a gritaria, né, para perturbá-lo. E mais, se não tiver a proteção devida, eles vão saquear, eles vão vilipendiar o corpo do morto. Você já imaginou, gente? O sofrimento que causa alguém que está em perturbação pós-desencarne? Mas está algo ainda muito mais grave. Há espíritos que não conseguem, pelo estágio de desencarnação dramática, né, se desvencilhar do corpo de carne. Ou seja, eles ficam ligados pelo cordão, nem todos são prateados, ficam ligados. A ligação entre o perispírito e o corpo de carne acontece. E, às vezes, o corpo de carne é sepultado e o espírito continua lá, sepultado junto. Não consegue desvencilhar. Imagina o sofrimento de uma situação como essa. Por quê? Além de ver aquele grupo que vão lá, que estão lá perturbando, vai, depois, em seguida, vão, inclusive, vilipendiar o cadáver. O que esses espíritos fazem? Sugar as energias vitais, sangue, etc. Ora, se está ligado o corpo de carne ao espírito, você sente tudo isso, porque a criatura que é desencarnada e não consegue cortar, pela sua situação de gravidade, cortar o cordão prateado, ele é sepultado com o corpo e sente os vermes comendo na decomposição. Imagina o sofrimento, a dor. E mais, nessa fase inicial que está profundamente desequilibrado em função da desencarnação, ele vai presenciar as entidades vilipendiando seu cara, ele vai sentir. Quando alguém for lá, pegar, sugar as energias, vai sentir tudo isso, como vai sentir os vermes comendo seu cadáver. Veja que coisa dramática. Verdadeira concentração de vagabundo, disse André Luiz, aquele ambiente. Sem corpo, apinhavam-se à porta. Endereçavam de térios, zombarias ao cortejo e piadas ao longo dos amigos do morto. Piadas, etc, etc. No entanto, ao perceber a nossa presença, que presença? Da equipe capitaneada por Jerônimo e mais a mãezinha, tinha mais de 20 entidades ali, que estavam ali, mostraram o cara Antônio, ficaram zangados, e até, digamos assim, ficaram decepcionados, digamos a palavra. O enfado, um deles disse, olha, ao fitar o grupo de espíritos que vinha acompanhando o Brador, olha, não adianta, esse é protegido, ou seja, não vai ter a festa que a gente imaginava. Não vamos poder curtir com eles, perturbá-lo muito bem de vilipendiar seu cadáver. Voltei me preocupado e indaguei para Hipólito. O que significa aquilo? Porque eu nunca tinha presenciado algo assim. Os outros já tinham, estava tudo tranquilo. E Padre Hipólito foi padre na última encarnação, disse, olha, nossa função, meu amigo, de acompanhar o despojo, o sepultamento, não é só de esclarecer, não é só de exercitar, exercitar apenas no sentido de ajudar o desencarnado na sua fase de desencarnação. Não, não é só isso, não. É muito mais que isso. É de proteger, ele é a sua defesa, para evitar o ataque dessas entidades vagabundas. No cemitério costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas, eu falei há pouco tempo, para subtrair os resíduos vitais. São os vampiros que vão lá utilizar-se dessas energias, do resto de energia no corpo dos desencarnados, né? E perturbar profundamente aos desencarnados. Imagina você presenciar uma cena dessa de um monte de entidade infeliz atacando o seu corpo. Você vai sentir as dores e o constrangimento, e já estava perturbado cada morte, é que a situação, imagina. Ante a minha estranheza, Hipólito admirou, não é de admirar. O Evangelho descreve o encontro de Jesus com endemoniados, espíritos perturbadores que habitam os sepulcros, os cemitérios. Jesus já disse isso lá, não é novidade, diz André Luiz. Reconhecendo a existência de um tanto no trato com a matéria religiosa, de André Luiz, e André Luiz encarnou na situação que não era um campo religioso, não tinha muito conhecimento, Padre Hipólito esclareceu. Como você não ignora, as igrejas dogmáticas, como a católica, por exemplo, possuem
erradas noções acerca do diabo. Ou seja, é o seguinte, o diabo não é aquela criatura que comanda os infernos, que está lá eternamente, que sai furando todo mundo, que joga no fogo do inferno. Não é essa a ideia de alguém que está lá eternamente tomando conta do inferno. Não é. Não é. Mas, inegavelmente, o diabo existe, esse Padre Hipólito. Não como eles pintam, mas somos nós mesmos, esclareceu o Padre Hipólito, quando desviados do divino desígnios, perversos do coração. Pervertemos o coração e a inteligência, na satisfação de criminosos cabeças. São espíritos perturbados, infelizes. Que bom que não somos mais, mas já fomos também. Fomos criados simples e ignorantes. Né? É que está dizendo isso. Então, os demônios são espíritos infelizes, que estão nessa fase ainda, você está me explicando. É verdade que o quadro é... Aí André diz, é verdade. Sim, aí André diz, mas que paisagem repugnante dentro daquele ambiente todo, com aquelas criaturas infelizes. Aí pode ser verdade, o quadro é ascoroso, dá asco, uma situação tão terrível como essa, né? Todavia, disse Padre Hipólito, é reflexo do mundo. Que reflexo do mundo, gente? Nós atraímos por sintonia os iguais. Se nós ainda na Terra, a grande esmagadora maioria, pensa, vive, planeja e faz o mal, vamos atrair quem? As entidades que têm o mesmo sentimento. Quem são essas entidades? Nós mesmos, que desencarnamos e voltamos. Atraído pelo sentimento, atraído pela sintonia das criaturas que estão aqui, que estão no mesmo sentimento. Essa é a ideia, né? Onde também nós, olha, Padre pode dizer, nós nem sempre fomos leais, não, nós já passamos por isso. Nós já passamos por isso. Nós já fomos iguais a eles. Avançamos, que bom. Estamos hoje em compreensão do grande processo de lapidação da alma, nós já fizemos isso. Então, não se assuste. Jesus já dizia isso lá, você entender isso. Então, Daniel disse que, quando recebeu essas informações, entendeu perfeitamente com a explicação de Padre Hipólito. Entramos no cemitério, disse ele. Logo após meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, coordenador, o cadáver, no ataúde, no caixão, momentaneamente aberto, antes da inumação, antes de sepultar, né, assim, né, de abre o caixão, e um desespero da família, aquela confusão danada. Quando abriu aberto o caixão, a Jerônimo chegou lá, sobre o cadáver, e através de passos magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade que existiam naquele corpo, dispersando no ar, na atmosfera, né? Olha que providência importante. Para quê? Para evitar o ataque das criaturas infelizes. Eu explico aqui. Através de um processo, diz André Luiz, indescritível na linguagem da Terra, não tem como explicar aquilo que aconteceu, de tão complexo e belo aquela operação acontecia, mas não tem nenhuma analogia na Terra para se falar sobre como aquilo acontecia, com que finalidade? Para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles, desses fluidos, dessas energias vitais, para evitar esse ataque. Então, Jerônimo fez retirou tudo, dispersou na atmosfera, né? Meus irmãos queridos, nós estamos aqui um pouquinho depois da metade. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham? Se tiverem, por favor, falem que estamos aqui. Se possível for, responderemos. Se não, continuaremos nossa narrativa aqui. Eu tenho uma pergunta, meu irmão. Oi, dona Ana Rosa, tudo bom, querida? Tudo bem. Diga aí, minha flor. Eu peguei já o estudo já adiantado, viu? Sim. Mas eu tenho uma dúvida com relação a isso que foi mencionado, das entidades que ficam nas grades dos cemitérios. Sim. A pessoa que tem... Quer dizer, todos nós somos médiuns, né? Sim. Mas, quando o médium ele entra no cemitério, tirando a questão emocional, porque se você vai a um cemitério é porque você tem alguma pessoa querida que desencarnou e você está indo assistir há um tempo, né? Então, tem uma parte emocional sua. Mas, tirando essa parte, existe... o médium ele consegue sentir, ele consegue perceber essa presença, conforme foi descrito no livro, uma coisa muito aterrorizante, né? Dantesca, né? Consegue perceber que tem alguma coisa. É possível, dependendo da mediunidade que ele for portador. Se ele tiver a mediunidade de visão,
É perfeitamente possível. Se tiver, ou se for só um sensitivo, para sentir o ambiente pesado. Sentir o ambiente, isso. Consegue Sentir o ambiente. Há uma multiplicidade de forma de mediunidade, né? Dependendo do estádio do médium, certamente ele percebe ou vê, dependendo da mediunidade que ele é portador. Tá certo, querido? Tá. É perfeito. Porque, por exemplo, as narrativas são múltiplas da doutrina espírita, que alguém, por exemplo, vai à igreja e vê os espíritos venerando lá. As narrativas são muitas lá na Maranhão e das outras. Eu tenho esse problema, eu não consigo, eu não vou ao cemitério. Eu já fui no enterro só de uma pessoa da família, que foi minha sente mãe. Perturbação, não é? E eu não consigo ficar. Veja aí a narrativa que se segue, que a senhora vai entender mais ainda por quê. Vamos lá. Mais alguma pergunta ou não? Não. Muito bem, vamos embora. Completando a curiosa operação que tive, a minha intenção, voltando ao gemido. Sim, eles, olha, viu aquela história onde todos os fluidos do corpo foram tirados por Jerônimo. Completada aquela operação, né, tive minha atenção voltada, foi chamada a atenção de Luiz por gemido lancinante. Gemido de grande sofrimento. Aí a explicação da pergunta da senhora. Ele se escutou a gemido de grande sofrimento, André Luiz disse, emitido na zona diversa. Naquele cemitério, várias pessoas gemendo, dor e sofrimento. E ele ficou, bicho, o que é isso, meu Deus do céu? Naquela moradia respeitável. Vasto, né? Disse, olha, aqui nem parece um cemitério, mas parece um necrotério de almas. O necrotério onde se coloca os corpos que desencarnaram até o sepultamento. Mas ele está semelhante, só que o necrotério não de corpo, mas de almas. Porque de muitas almas ali naquele ambiente. Ele está explicando isso. Aí que eles olham. Jerônimo encontrava em conversação com os colegas desencarnados e tal, disse ele, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, que o corpo já foi fechado o caixão, ia colocar no túmulo, estava ali jogando a pazinha de cá, a pazinha de areia, que não é assim o velório, cada um com a pazinha, está sepultando o corpo, né? Entregue ao fundo da cova. Mas André ficou muito impressionado com os soluços que ele ouvia, que não vinha dali daquela sepultura. Ele ouvia soluços, gente gemendo, gritando, enfim, o gemido de dor e tal. E ele ficou preocupado com aquilo. Curioso, como sempre. E para também trazer esse ensinamento para nós, no livro, que ele está pegando apontamentos, o que ele foi ver? Foi confirmar. Foi lá constatar o que estava acontecendo, né? Disse ele, né? Aí ele disse, impressionado com os soluços que eu via, em sepulcro próximo, fui irremediavelmente levado a fazer uma observação direta. Fui lá, constatar o que estava acontecendo. Aí, sentado numa terra fofa, sobre a terra fofa, uma infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, estimando-se em tom comovedor, lastimando, já estava lá desesperada, em cima da cova, né? Compadecido, toquei-lhe as costas de alguém. Que sente, minha irmã? Que sinto, disse ela, gritou ela, chateada, fixando em mim grandes olhos de louca. A aparência dela é quem estava louca, profundamente desequilibrada. Mas você não sabe, disse ela, né? O senhor me chama de irmã. Quem sabe me auxiliará, disse ela, para que minha consciência torne a si mesma. Ela achava que estava inconsciente, ela achava que estava num sonho, ela achava que estava dormindo, já se acordada. Ela não estava entendendo, disse ela. Minha consciência volta. Será possível ajudar? Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Ela achava que estava no sonho. Ela achava que aquilo era uma ilusão, né? Conduziram-se ela. Eu estava doente, conduziram uma casa de saúde no hospital e entrei nesse pesadelo, disse ela. Por que será? Que o senhor está vendo? Eu estou aqui num pesadelo, nesse sofrimento imenso. Tentava reerguer-se da cova, mas não conseguia. Por que não conseguia? Estava presa o perispírito dela. O perispírito estava ligado ao cordão entre o corpo de carne dela e o espírito. Ela estava presa lá, não conseguia sair dali. Aí ele disse, olha, estendendo as mãos, não chegou até onde Luiz estava, porque eu não conseguia sair além do cordão que estava ali, ligando o corpo de carne. Cavalheiro, preciso regressar. Olha que coisa, a loucura, né? Não entendi que tinha morrido. Conduza-me, por favor, à minha residência, disse ela. Preciso retornar ao meu esposo e meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Imagine, o drama de alguém que desencarnou e sequer tem consciência que desencarnou. Revoltada, louca. Imagina o drama. Imagina que essa criatura não deve ter sofrido quando o sepultamento dela aconteceu. Com o ataque das entidades infelizes, porque ela é ligada ao corpo, assistiu o vilipêndio do corpo dela e sentiu tudo. Imagina o drama dela. Aí que perturba. Acorde, me disseram, acorde. Aí André Luiz, pobre criatura. Exclamei, distraído, ele pensando, né? Toda a curiosidade em face da compaixão, no qual eu disse que via.
Ignorava que desencarnou, disse ele. Não poderá ser útil ao esposo e nem ao filho no desequilíbrio que ela está. E ao filho, em semelhantes condições. Porque, gente, tem que entender isso. Por que a mãezinha do nosso amigo desencarnou de Dimas? Disse ele que primeiro equilibrasse para ir para a casa dela. Porque se você vai em desequilíbrio, você vai desequilibrar e vai perturbar quem está em equilíbrio. Essa senhora volta no quadro desequilíbrio que ela está, para a casa do esposo e da criança, com a perturbação dela, vai obsidiar bem que sem querer os filhos e esposa. Levar grandes perturbações. E mais, se ela está em sintonia com desequilíbrio, com entidades profundamente felizes, vão com ela, por sintonia. Imagina o drama. Né? Olhou-me angustiada, a senhora, de Alexandre Luiz, e como se estivesse fazendo um ataque de revolta inútil. Ele disse que a senhora agressiva. Mas antes que explodisse, entre rugir de dor, acrescentei. Escuta, minha irmã, a senhora já orou? Já pensou em Deus? Aí, ela, revoltada, eu quero um médico depressa, que eu estou doente, eu morro. E só vem padre para cá, vão dar conselho, achando que ele era um padre. Isso irritada, né? Não posso morrer, desperta, eu estou dormindo, eu preciso que alguém me desperte, eu acordo da despesa dele, disse ela. Aí a Ana Luiz botou, Jesus é nosso médico infalível, minha querida. Indica a oração, faça uma prece, que uma prece é o grande remédio que Jesus, ele vem assistir e curar a senhora. Mas não sei, de loucura dela, eu não compreendia isso. Perturbação imensa, né? Eu tinha sequer a compreensão que eu morri, imagina. A infeliz, entretanto, parecia distanciada da noção de espiritualidade. Nada, era muito ligada à materialidade, não tinha compreensão da imortalidade, não tinha compreensão de espiritualidade, de Deus, ou coisa do gênero. Né? Tentando agarrar-me com as mãos, cheia de manchas estranhas nas mãos. Embora não me tocasse, porque estava ligado ao cordão prateado, gritou estentoricamente. Chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Mesmo apodrecendo, não tinha compreensão que tinha morrido. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita passou o foro humilde, ferindo a minha sensibilidade. Ele ficou profundamente tocado naquele quadro terrível. Compreendi, então, que a desventurada sentia os fenômenos da decomposição cadavérica. Ou seja, o corpo estava em decomposição, ela estava sentindo todas as dores dos vermes comendo o seu corpo, e mesmo assim não acordou que estava desencarnado. Imagine. Examinando atentamente, reparei que o fio singular, o fio que não era prateado, porque não tinha méritos, por contrário de Dima, né? Prendia a cabeça dela ao chão, onde estava o corpo, né? Você imagina, gente. O drama de uma criatura dessa que está sepulta o corpo, ela ligada ao corpo, sentindo a decomposição, os vermes comendo, o mau cheiro, enfim, é terrível, né? Terrível. Ia exortar de novo, ia chamar a Deus, a oração de Deus, pedindo para a prece, mas quando se aproximou o simpático figura de trabalhador no cemitério, trabalhador de Deus, e disse com espontânea bondade, meu irmão, meu amigo, não se aflige, você não se desespere diante dessa situação. Olha que coisa interessante, né? A advertência não soou meu ouvido, ou seja, eu estava lá, angustiado com aquele desespero daquela criatura, tentando ajudar, e ele veio dizer para não me afligir, que história é essa? Ou seja, mostrava a inexperiência dele, né? Como não preocupar-me, disse ele pensando, né? Diante dessa infortúnada mulher, que disse que é esposa e mãe, como arrancar dela a perigosa ilusão de que não morreu? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive essas interrogações que me afloraram o raciocínio da boca. Longe de o interpelado, ou seja, o trabalhador do bem, se perturbar, respondeu tranquilamente. Ele captou as preocupações na mente de André Luiz, né? E disse, compreendo a estranheza. O trabalhador, com muita serenidade, né? Com a grandeza espiritual dele. Deve ser a primeira vez que você vem aqui no cemitério, não é verdade? Você não conhece a situação. Falta de experiência. Contamine-se ele. Só do posto de assistência espiritual do cemitério. Eu sou trabalhador daqui, eu estou acostumado com essa situação, eu posso dar um testemunho importante, quer dizer. Aí André Luiz ficou até envergonhado, desarmado com aquela serenidade do trabalhador, renovei minha atitude, que em princípio censurei o pedido dele de me afligisse, André Luiz dizendo, né? Reconheci que o local, não obstante repleto de vagabundos e vagabundas, não está desprovido de servidor do bem. Ninguém, absolutamente ninguém está desassistido por Deus, não. Desde as resplandecências celestiais, as regiões abismais de dor, as regiões infernais, todos são assistidos. Somos 4 companheiros, ele dizendo, nós somos 4 trabalhadores do cemitério, né? Disse ele. Mas não podemos atender a todos as necessidades aparentes do serviço. Ele quis dizer o seguinte, ele tem 4 efetivos lá para dentro do cemitério. Mas o trabalho que é feito de assistência só são feitos por eles. Diz André Luiz que não há ninguém infeliz que tenha alguém mais feliz que o ama. Os amigos espirituais, os anjos da guarda, como se fala,
os afeiçoados, que vão ajudar. Independente dos trabalhadores do cemitério, tem esses criaturas que visitam, que buscam ajudar. Os que se amam, buscam ajudar os que estão em necessidade, né? Creia, meu caro amigo, disse ele, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais aqui. Fique tranquilo, diz ele, o trabalhador. Apesar do nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo sofrimento benéfico. Olha que informação interessante. Quem, na verdade, contraria as leis de Deus, se não recebe os conselhos para o bem, para o amor, vem a dor reparadora, em outras palavras, né? Para aqueles que veem a dor até aqui. A dor, o sofrimento é benéfico, para acordar. Após deliberar desprezo pelo sublime patrimônio da vida humana. Se você não zelou, não cuidou, mas só colheu que planta, disse ele. André já não atingiu o sentido oculto das explicações. Ou seja, André Luiz entendeu que aquela criatura que estava ali naquela situação dramática tinha efetivamente feito graves coisas. Graves coisas. Não sabia o histórico dela, mas com essa explicação do trabalhador, ele entendeu que ela cometeu muitos desatinos, né? O trabalhador disse, naturalmente, que a presença ali, disse ele, a presença aqui no cemitério de malfeitores e ociosos desencarnados, aquele bando de vagabundo, como está colocado, se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Ou seja, por que tem esse monte de criaturas vagabundos aqui? Porque tem um monte de vagabundos desencarnados que vêm se enterrar aqui. Então, eles atraem aquelas criaturas por sintonia, são semelhantes, né? Aí só, era o similibus, expressão latim, significa que são semelhantes. E eles se atraem pela sintonia. Em ação, disse o trabalhador, cumprindo-se o ditame da lei do progresso. Castigam-se, flagelam-se mutuamente, uns aos outros, e pela dor vão grater. Flagelam-se porque, na verdade, os que sofrem a flagelação e aqueles que estão flagelando. São todos sofredores incríveis, perturbando uns os outros. Até que se esclareçam. Alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Aquele velho adágio popular de que há dois sinos gemendo, né? Fitei a infeliz, André Luiz olhou aquela senhora em sofrimento e expus meu propósito de auxiliá-la. Ainda insistiu André Luiz com um trabalhador. Aí ele disse, olha, meu irmão, é inútil, disse ele, é inútil. Equilibrado no conhecimento dele, conhecimento da prática dele, e da justiça e seguro da prática, diz André Luiz, pelo convívio diário que tenho, diz o trabalhador, com a dor que vejo aqui, nossa desventurada irmã permanece em alta desordem emocional, completamente louca, completamente desequilibrada, disse ele. Desculpa a tosse. Viveu 30 e poucos anos, disse ele, na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais. Que não diz respeito, ou seja, distanciada do respeito à lei de Deus, só ligada à materialidade, disse ele. Gozou a saciedade, gozou tudo que tinha direito, que achava que era direito, esqueceu os valores da sublimidade, né, os excessos na taça da vida física. Após feliz casamento, que é uma bênção, realizado com preparo, realizado sem o preparo de ordem moral, engravidou, disse ele. Situação esta que ele mereceu menosprezo integral, ou seja, ela não compreendeu. Primeiro, tive a felicidade de casar com uma pessoa de bem, zeloso, trabalhador, carinhoso. E ela encarnou e não deu o menor valor pela gravidez, não entendeu a sublimidade da paternidade, da maternidade, não. Ignorou isso. Comparava o fenômeno orgânico da gravidez com coisas comuns. Não cuidava da gravidez, não se cuidava, não cuidava, enfim, do equilíbrio emocional. Das extravagâncias cometeram várias, imagine-se quais, né? Na bebida, no sexo desregrado, por aí vai, né? Drogas, talvez. Por demonstrar falsa superioridade, se achava muito importante, superior, nariz empinado, precipitou-se em condições fatais, ou seja, ela tanto fez que terminou adoecendo gravemente, desencarnado pela falta de vigilância dela. Chamado de testemunho edificante da abelha operosa, ou seja, da mãe carinhosa, do marido e da esposa carinhosa, na colmeia do lar, na casa, preferiu a posição da borboleta volúvel que voa por aí, sem responsabilidade, sequiosa de novidades efêmeras, de prazeres, etc. O resultado, funesto, e aí? Colheu que plantou. Fim do parto difícil. Teve a criança. Sobrevieram infecções e febre maligna que aniquilaram o organismo. Se ela desencarnou em função disso, disse ele. Aí a André Luiz entendeu por que ela estava ali colhendo e plantou.
Sabemos que, no último instante, disse o trabalhador, os vagidos ou gemidos dos filhinhos, da criança que terminou de nascer, despertaram o destino de mãe. E a infortunada combateu ferozmente a morte, mas já era tarde, não teve jeito. Jungida, presa ao despojo, estava ali, pelo cordão, continuava no cemitério, por conveniência dela própria, ou seja, ela plantou aquela situação, por desequilíbrio imenso, tem primado aqui pela inconformação, ou seja, ela não tem noção ainda de cometer algo grave, que violentou as leis de Deus, não vê ainda o sentimento de culpa, né? Não baixou ainda essa compreensão. Porque esse é o grande caminho do retorno, o grande processo de redenção espiritual está na hora que você admite seus erros. Então, errei e desejo retificar. Enquanto não chega essas compreensões, o remorso chega e vê as lágrimas de remorso e pede a Deus ajuda. Foi assim que André Luiz sabe, foi assim que André Luiz foi resgatado do nosso lado, depois de 8 anos no umbral, né? Ela continuava inconformada, conformada. Vários amigos visitadores, olha que informação interessante. Quem são os visitadores? Os amigos espirituais dela, os anjos da guarda, os amigos espirituais, os que o amam, etc. Não só eram os 4 trabalhadores do cemitério que têm a função de fazer isso, não. Os que o amam vêm lá tentar socorrer. Os amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, vieram aqui no cemitério tentar libertar várias vezes. A pobrezinha, porém, após atravessar a existência no solo do materialismo, só ligada à matéria e nada de espiritualidade, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo de auxílio superior. Ou seja, não é possível, meus irmãos queridos, ajudar quem não quer ser ajudado. Se você está doente, vai ao médico. O médico diagnostica a doença, lhe dá o remédio. Se joga o remédio fora, não adianta nada. É a mesma situação espiritual. Se você está doente, vai à casa espírita, diz que você tem que ter equilíbrio, tem que fazer oração. Dá um passo. Se você nem sequer faz uma oração, não tem efeito algum. Não é? É a mesma coisa. Disse ele. Os benfeitores, desse modo, esperam mudança da atitude dela, né? Da manifestação de melhores íntimas, porque seria perigoso cortar a libertação, cortar o cordão, pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Olha que coisa interessante. Olha, o melhor remédio era continuar aqui até de tanto sofrer, pedir a Deus clemência e arrependimento. Porque se agora se cortar o elo, os equilíbrios serão todos. Aquela turma está ali fora, vai levar ela para regiões de profundo sofrimento. E essa atitude, quando ela é presa aqui, é uma atitude de prudência dos que o amam. Porque só está agora, certamente, ela será levada para a região infeliz, disse ele. Vê-se, entretanto, que a mísera experiência de desintegração do corpo, grosseiro, né, disse ele, em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento da matéria putrefata, ou seja, decomposição. A André Luiz voltou a insistir. Essas perguntas de André Luiz, eu tenho certeza que André Luiz sabia dessas questões, mas ele faz a entidade com o objetivo de trazer valores, conhecimento para nós. Tenho absoluta certeza disso. É uma didática muito aprimorada dele. Mas não teve recurso para aliviá-la, essa situação, quando ele insistiu, André Luiz. Tomei atitude espontânea de quem desejar tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe, disse André Luiz ao trabalhador, não chegou o momento. Não seria razoável cortar o grilhão, ou seja, o cordão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, meu amigo, não pode ser. Temos ordens dos benfeitores maiorais para não fazer isso. Mas, André, eu insistir, mas por que tamanha exigência insistir? O despertar para uma encarnação exitosa, esse é um processo. Esse despertar pressupõe, sem dúvida nenhuma, a renovação espiritual, que ela estava longe. Por isso que eles olham, não, de jeito nenhum. Primeiro, é ordem para não fazer isso, porque ela primeiro seria levada à entidade infeliz. Se despertássemos, se desatássemos, disse ele, a algema benéfica, ou seja, cordão cortão, além de ser levada para as entidades infelizes, ela podia regressar à casa, intempestiva, a casa dela, a residência abandonada por ela, como possessa e de revolta, e destruir o que encontrasse. O que significa isso, meus amigos queridos? Ela estava em tanto desequilíbrio, porque não entendia que tinha morrido, porque ela estava tão desequilibrada, como é que ele ia ajudar levando
equilíbrio a família se ela está desequilibrada. Ninguém pode dar o que não tem. Ela ia estar tão perturbada que ia certamente perturbar o filhinho, ia perturbar o marido, e ainda ia levar uma gama de criaturas desequilibradas com ela, ia ser uma perturbação, um processo de obsessão imenso. E Deus não permite isso. Não permite que quem está em desequilíbrio vai perturbar os outros se o outro está equilibrado, a não ser que haja sintonia. Os que estão em casa, é outra coisa. As perturbações acontecem quando há receptividade. Se em casa o filhinho e o marido estão equilibrados, Deus não permite que eles vão lá ser perturbados. Não. Não tem direito, disse ele, o trabalhador, como mãe infiel, ao dever de flagelar, de perturbar, de influenciar a perturbação da criancinha, disse ele, com a sua paixão desvarada, o corpinho tenro do filho. Podia até morrer numa perturbação dessa. Mesmo não fosse o propósito da mãe, mas ela estava tão perturbada que podia acontecer. Como a esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto, do marido, né? Que ele ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Ele deu toda a assistência a ela. O desequilíbrio foi dela, não dele. Ou seja, se ele está equilibrado, se o filho dela vem com isso, se ela vai causar dor, não era justo que eles fossem escolher o mal que eles não plantaram. Ela está colhendo plantou. Olha só. Ela é natural que o lavrador colha em conformidade com a semeadura. Colhe o segundo plano. E aqueles outros que não plantaram o mal, não é justo que colham isso, né? Disse ele. Quando acalmar as paixões do canto, não sei quantos, houver baixar o arrependimento, compreender seus erros, que lhe consome a alma. Quando humilhar o coração voluntário, sei, quando entender, viu o remorso e rogar a Deus, de modo a respirar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será liberto, será cortado o cordão. E dormirá sono reparador em instância de paz, que nunca falta ao necessitado reconhecido de bênção de Deus. Ou seja, quando baixar o arrependimento, será colocado, será assistido no local, como vai agora nosso amigo desencarnado Dimas, que vai ser restaurado, reparado, que ele está em condições de, como foi com André Luiz e por aí vai. Né? A lição era dura, mas lógica, disse André Luiz. Entendi tudo. A infortunada criatura, alheia à nossa conversa, ela estava tão perturbada e louca que estava conversando isso e ela nem... Né? Prosseguiu gritando, demente, como se estivesse hospitalizada numa prisão dolorosa. Né? Tentei ampliar as minhas observações daquela situação, mas então o nosso servidor do cemitério, o trabalhador do bem, chamou-me a outras zonas. Amigo, vamos aqui. Onde outros gemidos aconteciam. Vem cá. São vários infelizes, só ela não. Na vigília da loucura, disse ele, calmo. E, designando um velhote desencarnado de cócoras em cima da própria campa, que é a laje que cobre o sepulcro, né? Acrescentou. Vem, escuta essa criatura, você vai entender. Não só é aquela... Veja um caso semelhante para você entender o grau de loucura cristão, situação cristã. Acompanhando o velho, o novo amigo, disse ele, acompanhando o novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente ligado ao fundo. O espírito dele estava ligado ao corpo, do mesmo jeito. Né? Aí disse, ai meu Deus, dizia o pobre velhinho, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando nos aproximar, André Luiz e o trabalhador, rogava o príncipe, quem são? Querem roubar-me? Socorre-me, socorre-me. Debalde enderecei as palavras de encorajamento de André Luiz. Vamos falar, meu irmão, não teve consolação, não teve. Não houve, disse o trabalhador. Não, porque está louco, perturbado igual a outra, o famoso sentinela. A mente dele está cheia de imagens de moeda, de leite de câmbio, de cedro, de cifrões. Só pensa em dinheiro ligado à materialidade. Numa situação como essa, desequilíbrio total. Vai demorar-se bastante nessa presente ilusão. E, como se vê, não podemos, em sã consciência, facilitar a retirada, cortar o elo. Por quê? Porque queria castigar os herdeiros, desuzi-los diariamente. Imagina, uma pessoa não sai de perturbação, ia voltar para casa, ver os filhos tomando conta das coisas dele, do dinheiro, e ia perturbá-los. Dizer, pegando meu dinheiro. Imagina, a perturbação seria imensa. E os filhos que nada tinham com isso, não era justo ser perturbado por uma pessoa que ele está perturbado, está colhendo um sofrimento. Mas os filhos que nada a ver com isso, Deus não permite. Então, é a mesma situação análoga daquela senhora, né? Porque não pudesse simular o espanto, quando era espantado, que tomaram meu coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo, meu amigo, para tamanho assombro, de sua parte. Estamos diante de infelizes aos quais não falece proteção e esperança. Não falta assistência de Deus. Porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, pior do que esse, perverso, que o fundo escuro do sepulcro se precipitam aos tenebrosos despenhadeiros das esferas subconscientes, regiões abismais, de dor, sofrimento, regiões infernais. Tal o estado deplorável de suas consciências, atraído por as trevas pesadas.
sintonia. Esses é que estão perturbados. E depois dessa perturbação, assistência, equilibrando, vão ser assistidos. Mas tem outros que vão direto para a região das trevas. Porque os dramas, as dívidas contra eles são imensas, e guardam sintonia e são levadas para a cidade. Não é possível sequer que a gente evite isso, diante do estado de gravidade. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador, trabalhador, todo tranquilo, consta de seu serviço, a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, dependendo dos méritos, há também sofrimentos para todas as necessidades. Ou seja, a dor ensina a gemer. Quem tem mérito, colhe o que planta, a boa fruto. Aquele que não planta e que planta má semente, irá colher certamente as dores. Quem faz o vídeo mercador para os chamados do bem, vem a dor retificadora, traduzindo. Neste instante, Jerônimo chamou-me. Essa conversa interessante. Aposto. Tá, no sepultamento. Agradeci ao amável informante, deu tantas lições importantes para o fundamento emocional, despedi-me, etc. Diz André Luiz. Esvaziava-se de companheiros encarnados o cemitério e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus de Dimas, a genitora. A mãe se abraçou, imagina o reencontro com a mãe na situação que é essa, que prometeu visitá-lo, a mãezinha. Prometeu, meu filho, vá com calma, vá com Deus, não se preocupe. Sempre que possível estará com você. Após agradecimentos mútuos, quem? Da mãezinha, pela assistência do grupo de Jerônimo e dos outros, mas também do próprio Dimas, né? Com votos de paz, sentimos-nos todos, enfim, em condições de partir, ou não sei, partir para onde? Levar Dimas para a casa do Território Fabiano de Cristo. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora de André Luiz, para trazer informações do livro para nós, que é importante, desejava, então, entrar em ação. Como sentir-se Dimas agora? Olha que coisa interessante. Não seria interessante consultar-lhes as opiniões e os informes? Como é que está se sentindo agora? Testemunho valioso para fornecer-me, olha, é o objetivo, fornecer-me para qualquer eventualidade futuras de esclarecer a outro. Quem? No livro. Traz essa informação para a gente, né? Como é que está o espírito depois da situação como essa? Em minha esfera pessoal, ou seja, quando ele, André Luiz, desencarnou, né, de observação, não poder acolher qualquer pormenor sobre isso, uma vez que a minha morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna, que tinha a menor noção a respeito disso, de sobrevivência da alma, né? E no derradeiro transe carnal de ser, a minha inconsciência foi completa, ele não lembra de absolutamente nada. Nosso dirigente, ou seja, Jerônimo, percebeu o propósito e falou, bem-humorado. Propósito que é de colher informações para o livro, que é importante. Pode perguntar a Dimas o que você desejar, disse ele. Mostrei-lhe meu reconhecimento enquanto o recém-liberto aquecera. Dimas me concordou. Então, passou para as duas perguntas. Como é que você se sente, meu amigo? Ainda os fenômenos da dor física? Você ainda está com as dores que estava depois de desencarnar? Comecei perguntando. Ele falou, Dimas disse, olha, eu ainda guardo integral a impressão do corpo que acabei de deixar. Ou seja, a morte dele foi muito dolorosa, as dores estavam lá, respondeu ele. Ainda sinto a impressão dele, né? Noto, porém, olha a explicação importante, noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus, se eu tiver o interesse de continuar lá, junto com os meus, essa dor vai estar presente, porque faz parte da materialidade. Se eu me ligo à materialidade, você tem a dor da matéria. Se continuar onde sempre estive durante muitos anos, lá com eles, falta experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, olha que informação importante, ao conformar-me que aquilo ficou para trás, com os superiores desígnios de Deus me convidando, me assistindo, me levando ao local de repouso, e pensando que vou ficar com minha mãe, tudo vai ficar bem, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Ou seja, se a mente se liga à materialidade, você vai sentir tudo que está lá, mas você deixou tudo para trás. Vislumbra a estrada luminosa, vislumbra as possibilidades que Deus lhe dá, você vai começar a sentir já o alvorecer dessa felicidade que você está mirando nela. Olha que explicação importante a história de que o orar e vigiar é importante. Você se ligar ao bem, o bem vem. Ligar ao mal, com sintonia, você vai para lá. Apesar de reduzida a fração de tempo, disse ele, em que me veio desperto, também desencarnar, já pude fazer essa semelhante observação. Se eu me ligar ao bem, esquecer o passado, vou começar a usufruir disso. E os 5 sentidos, perguntou André Luiz? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Olha, tenho todos eles, disse
Dimas, tenho, em perfeita função, sinto. Tal. Aí André perguntou, mas você tem fome? Eu disse, olha, eu chego até a notar o estômago vazio, porque estou sem comer um tempo. E ficaria satisfeito se desse algo para comer. Mas esse desejo não é incômodo. Não é incômodo. Ou torturante, não. Se eu não pensar na comida, esqueço e vou em frente. Porque desencarnado é de cima de comida. A alimentação no mundo espiritual é outra. E sede? Perguntou André Luiz. Sim. Embora não sofra por isso. Se eu não pensar na sede, desligo. Pensando na sede de espiritualidade, a sede de amor, de fraternidade que vou ter. Ia continuar o inquérito, dizendo, mas Jerônimo sorridente desarmou minha pesquisa, Severano. Você pode intensificar o relatório das impressões quando deseje, interessando em colaborar com a criação de técnicas que figam da morte, para o seu livro, seus conhecimentos, mas agora não, né? Certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Olha que coisa, que informação importante. Está dizendo o seguinte, olha, o que você está colhendo aqui de Dimas não significa que é um padrão, não. Não é um padrão. Cada um sente as suas dores, as suas dificuldades mais ou menos, dependendo do estágio evolutivo. Não existe duas encarnações iguais, como não existe duas reencarnações iguais, não. Cada um é compatível a. Aí eu lembro aqui, quem leu o livro Francisco de Assis, psicografado por Miramês, de João Nunes Maia, ele narra a desencarnação de Francisco de Assis. É extraordinária. Espírito daquela natureza encarna e desencarna e nem sente absolutamente nada, porque o nível de espiritualidade são imensas. Lembra da desencarnação dos bastidores, desencarnação de Chico Xavier, narrado em mensagens psicografadas, que narra também do mesmo jeito. Chico foi tranquilo. A própria mãezinha de Valdo Franco também fala que a desencarnação foi tranquila. Então, tem encarnação e desencarnação, cada um é diferente. O plano impressivo, ou seja, da impressão desses fenômenos, sede, fome, qualquer coisa, de dor, depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos, disse André Luiz, ante os meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas, ou seja, o grupo amparando Dimas, espírito, carinhosamente efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Olha quantas informações interessantíssimas a respeito do sepultamento, né, que são de muita utilidade para cada um de nós. Meus irmãos amados, aí nós concluímos o capítulo 15 do nosso retorno, com muita alegria, botando em conta a cada um de vocês. Se remanecer alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui para responder, com muito carinho. Se não desejar uma semana de muita luz, já agradecendo a presença de cada um de vocês. É um privilégio estar encontrá-los, na sua companhia, retempere nossos espíritos, tá bom? Muito obrigado pela companhia e fiquem com Deus. Muita paz.